Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta e nesse vídeo eu vou começar a falar das minhas leituras do mês de setembro. Eu comecei o mês fazendo a leitura que foi escolhida para o grande encontro ali, que foi uma parceria ali do Fórum Literário de Pontos e Vírgulas com os Espanadores, e a leitura escolhida foi Os Detetives Selvagens, do Roberto Bolanho, né? Sem o S no final. Isso. O Bolanho, que é considerado ali um dos principais escritores ali chilenos, ele viveu 50 anos entre 1953 e 2003. Esse livro ele tem 620 páginas, né? Eu li emprestado aqui da biblioteca, publicado pela Companhia das Letras. Este livro aqui foi publicado em 1998 e em 2005 ele foi considerado o livro chileno mais importante dos últimos 25 anos, né? Que me levou ali a refletir o que eu havia lido de literatura chilena e é praticamente zero, né? Então não dá para eu julgar. Eu não pretendo fazer uma resenha desse livro porque eu acho bastante difícil, né? Não seria capaz disso, mas vou apenas comentar qual foi a minha relação com ele. Esse livro aqui ele é o seguinte, ele tem um tom bastante autobiográfico e ele é dividido em 3 partes, sendo que a segunda parte ela é a mais extensa. E a primeira parte ela é escrita em forma de diário. Quem escreve esse diário pra gente é um candidato a poeta de 17 anos, de nome Garcia Madeiro, que pretende entrar para um grupo ali meio boêmio, de vanguarda, de poesia, chamado de Real Visceralismo. E esse grupo, esse movimento ali literário, ele é liderado por 2 poetas, que são o Arturo Belano e o Ulisses Lima. E teria sido fundado ali por uma mulher de nome Cesária Tinarreiro, que está desaparecida, e o livro basicamente vai falar sobre esses 2 líderes ali do movimento poético em busca dessa Cesária, né? O que teria acontecido com ela, ninguém sabe do paradeiro, se ela está viva, se ela está morta, e principalmente em busca da obra dela, né? Das poesias que ela teria escrito e que ninguém conhece e ninguém viu. Então eles partem ali pelo mundo, México, alguns países da Europa, até Israel em busca dela. A segunda parte do livro, ela é composta por vários depoimentos feitos por diversas pessoas, e essas pessoas vão contando pra gente o contato que elas tiveram ou com essa poeta, mas principalmente com o Arturo e com o Ulisses Lima, né? Sendo que são histórias assim bastante diferentes do ponto de vista de como essas pessoas descrevem os 2, né? A gente vai ter imagens bastante diferentes dos 2, então a gente nunca sabe quem está realmente falando ali, qual é a realidade da história. Mas a verdade é que esses depoimentos eles se compõem assim de histórias, ali, de relatos ali, em sua maioria bastante absurdos. Alguns são bastante divertidos, mas para mim foi muito cansativo ler isso. Eu não estava entendendo o propósito dessas histórias todas, e principalmente do livro. Então foi uma leitura que para mim foi bastante cansativa. Apesar de ter algumas histórias ali que são divertidas, eu não sei se valeu o esforço de encarar essas 620 páginas aí. E ao final do livro, a terceira parte, a gente volta ali para o relato do rapaz que acabou conhecendo ali os 2, e a gente vai ter ali a resolução de se eles encontraram essa poeta, o que aconteceu realmente com ela, e ter contato ali com a grande obra dela, né? E assim, esse era o tipo de livro que eu não iria ler, principalmente depois que eu fui ler sobre o autor, em que ele é considerado ali o Cortázar chileno. E esse livro ele tem um pouco, eu notei uma certa semelhança com o Jogo da Amarelinha, e eu não gostei do Jogo da Amarelinha. Mas eu acho que eu ainda gostei mais do Jogo da Amarelinha do que esse aqui. Mas eu quis fazer a leitura assim mesmo, porque um livro assim tão difícil, tão complicado, tão complexo, você ter a oportunidade de discutir com várias pessoas, isso que me estimulou a fazer a leitura, tá? Esse debate melhorou um pouco, assim, me fez entender um pouco o propósito desse livro, a importância dele, mas mesmo assim não é uma leitura que tenha me agradado, né? Mas valeu, porque esse livro para mim ele representa ali, ele sempre vai simbolizar
esse encontro maravilhoso que teve aqui em São Paulo, e que foi quando eu conheci várias pessoas ali que só conhecia ali pelo YouTube, destacando ali a Lua Lima Verde e a Aline Aimee, que eu conheci pessoalmente ali por causa desse encontro. Então esse livro, pra mim, a grande importância dele é essa, tá bom? Bom, aí depois, dando continuidade ali ao projeto ali Balzac, eu tô no finalzinho aqui do 3º volume. Eu li essa novela de nome Gobseck, é uma novela de 70 páginas, foi publicada em 1830, e é muito interessante. Apesar da comédia humana, eu sempre repito que a gente não precisa ler ela toda, nem na íntegra, mas é muito legal, assim, para mim que tô lendo, perceber como as histórias e os vários personagens de todas essas histórias, eles vão ao longo do tempo se entrelaçando uma com a outra, umas com as outras, né? Então, nesse livro aqui, a gente tem esse personagem que dá nome que dá título aqui à novela, que é o Gobseck. E ele é um agiota, né? Ele é um perdulário, ele é um usurário que empresta dinheiros a juro, e geralmente essas pessoas na literatura, elas são sempre descritas mais ou menos da mesma forma, né? Ele é um judeu de origem holandesa. Bom, há 2 meses atrás eu tinha lido o Pai Goriot, e no Pai Goriot a gente vai ter a Condessa de Restaud, que em determinado momento ela tá precisando de dinheiro para se livrar de uma situação na qual ela se meteu ali, e ela vai procurar vai procurar aqui o Gobseck para pedir dinheiro emprestado para ele. Então a gente tem essa cena. Bom, nesse livro aqui a gente vai ter essa mesma cena, só que aí a gente vai ver o ponto de vista aqui do agiota, né? Então a gente vai ver tudo aquilo que aconteceu naquela história, mas sob outro ponto de vista. Esse livro ele é narrado da seguinte forma: algumas pessoas elas estão conversando assim sobre algumas pessoas da sociedade, e elas começam a falar mal do Gobseck. Mas aí o Derville, que é um advogado que aparece em várias outras obras ali importantes da comédia humana, ele vai defender o Gobseck. Eu sempre falo Pai Gobseck, tô lembrando do Pai Goriot. Ele entra para defender o Gobseck, que ele havia conhecido alguns anos antes, né? Ele tinha sido vizinho dele e acabou ficando amigo dele. Então ele vai dar o ponto de vista e tentar defender ali a forma de agir do Gobseck, colocando que ele não é tão mal quanto parece, né? A verdade é que ele tem aquelas características ali de toda agiota, da sovinice, da mesquinhez, mas ele vai mostrar que apesar de tudo isso, o Gobseck, ele se deixa guiar na sua vida, nas suas atitudes, por uma espécie de filosofia de vida, e é isso que ele vai colocar aqui pra gente, tá? Então, desse ponto de vista, eu achei bastante interessante. Eu gostei muito da novela, principalmente do final. Em O Pai Goriot, a gente fica na dúvida, eu fiquei na dúvida em relação à personalidade, ao caráter da Condessa de Restaud, se ele deixa uma certa dubiedade, se ela do caráter dela, tá? Aqui realmente a gente não tem dúvida, né, se ela é tão pérfida assim, ou se ela foi apenas levada ali pelas circunstâncias, né? Então aqui ele tira a nossa dúvida, é isso que eu falo em relação a gente encadeando ali as várias obras, tá? E uma coisa que é interessante é que a gente começa a perceber é que o Sovina, apesar da gente sempre acabar enxergando eles assim, condenando suas atitudes, mas ele vai mostrar aqui pra gente que ele mesmo, esse tipo de gente acaba sofrendo pela sua própria mesquinhez, né? Porque eles têm a sua fortuna ali apenas para fins contemplativos, então eles acabam vivendo de forma tão miserável quanto as pessoas que recorrem a eles, né? Então, gostei muito da história, tá? Ainda em relação à tal da figura da mulher balzaquiana, que é sempre tão emblemática e colocada pra gente sempre de forma que o Balzac conhece de forma tão bem e descreve tão bem, cada vez mais, pelo menos do que eu tô lendo até agora, eu não concordo com isso. Inclusive ele coloca pra mim quase sempre a mulher, ou ela é muito virtuosa,
mas ele sempre coloca, parece que ele tem um certo despeito, tá? Porque a mulher é sempre colocada ali como culpada de muita coisa, pelo seu caráter e por suas atitudes, né? Então, essa frase aqui que eu selecionei fala um pouco sobre isso, tá? Bom, conversei um instante sobre coisas indiferentes, a fim de poder observá-la, mas, como todas as mulheres que adotaram o plano, sabia dissimular com aquela perfeição que nas pessoas do belo sexo é o mais elevado grau de perfídia. Em várias ocasiões o Balzac descreve a mulher dessa forma ali, bastante traiçoeira, né? Então, eu acho que, pelo que eu tenho observado de tudo que eu li, todas as obras dele que tem como protagonistas masculinos, eu acho que são melhores que aquelas que recebem, que tem como foco a mulher, né? Então, é isso. Bom, espero que tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que acham dos Detetives Selvagens. Se conhecem ali o personagem Gobseck, que é um personagem que aparece em outros livros do Balzac. Ele vai ter uma participação importante em Ilusões Perdidas, que é considerado uma das obras-primas dentro da comédia humana, e aqui a gente vai começar a ser apresentado para ele como uma figura ali que aqui está sendo defendido o seu ponto de vista, tá bom? Então é isso, e eu volto para terminar de falar das minhas leituras de setembro. Até mais!